Konnichiwa! Estamos na nossa live número 24. Deixa eu só verificar o pessoal do Instagram aqui. Olha, já... Calma aí, só um pouquinho. Já estou em live com o pessoal do Facebook. Só falta eu entrar no Instagram. Eu achei que estava em direto, mas geralmente... Deixa eu ajustar aqui. Esperem só um pouquinho. Quem for entrando no Facebook, coloque aí nos comentários para eu verificar se está tudo certo, se vocês conseguem me ouvir. Se for a primeira vez aqui, coloquem aí também de onde vocês são, para eu conhecer vocês também, ok? Deixa eu só colocar aqui. Esperem só um pouquinho. Espera só um pouquinho só. Pessoal do Instagram ainda não conseguiram entrar. Ok, agora consegui colocar o título. Ok, agora sim. Vamos ver se eu entro no Instagram também. Passaram bem a semana? Insta no minasan, konnichiwa. Verdade, é um konnichiwa pro pessoal de Portugal, né? Portugal no minasan, konnichiwa. Nihon no minasan wa konbanwa desu ne. O genki desu ka? E o pessoal do Brasil é ohayou gozaimasu. Hoje nós estamos na nossa live número 24. Olha como passa rápido. Parece que foi ontem que eu comecei essas lives com vocês, né? Nós combinamos de fazer... Olha, foi na época que eu atingi 5.000 seguidores. E hoje estamos com quase 10.000. Muita gente, não é? Pessoal do Instagram. No Facebook já tenho um tempinho, né? Então já temos mais seguidores também. Mas no Instagram foi mesmo assim do nada, né? Não é do nada exatamente, porque eu tenho aparecido também mais vezes no Instagram, tenho colocado mais coisas, espero que vocês estejam gostando. E quando eu atingi esses 5.000 seguidores no Instagram, eu coloquei, né, até um post dizendo que eu ia então, né, para comemorar, fazer 30 lives com vocês. Cada live dessa tem um tema diferente. Hoje nós estamos já na nossa live número 24. Então, quem não assistiu as lives anteriores, né, desde a primeira live eu ensino como utilizar o des, né, o deu arimasen, muita coisa. Depois conjugar os verbos para a forma masu, né, os verbos para a forma te, verbo para a forma nai, verbo para a forma ta. Já fizemos muita coisa mesmo aqui, né? E agora semana passada nós vimos os adjetivos, né? Eu vou continuar com adjetivos hoje, só que são adjetivos específicos que para nós na língua japonesa são verbos, né? Para os japoneses acaba sendo adjetivos e é utilizada a partícula H. Então hoje, né, quem tem dificuldade com a partícula H, que eu sei, geralmente as pessoas falam, ai, a partícula H. Deixa eu até colocar o tema para vocês. Quem estiver entrando no Instagram, vão me dando um olá, colocando se vocês estão ouvindo, tá bem? E de onde vocês são também, porque tem muita gente entrando agora. Hoje nós vamos ver a partícula H. O Thiago já arruma aos 20.000, olha, tomara que sim, né, Thiago? Janderson, Jandersan, konbanwa. Kureberu-san mo konbanwa. Thiago-san, ohayou gozaimasu desu ne. Betsu-san, konbanwa. Eu vi que eu fiz até uma pesquisa. A Bianca disse que tá ótimo o áudio, muito bom. Eu fiz até uma pesquisa com vocês nos stories para verificar de onde vocês são. Eu tenho muita curiosidade de saber de vocês também, apesar de eu ficar sempre falando bastante, né, sobre mim. A Jaqueline é de Fukui, muito bem. Gustavo, já, né, sempre entrou? Acho que sim. Deixa eu ver. Mas tem muita gente do Instagram, a maioria são do Brasil, né? Então, quem estiver no Japão né, e conhecer algum amigo, amiga que esteja aprendendo japonês, né, que vive lá também,
compartilha com esses amigos para eles me conhecerem também. Que a maioria do pessoal do Instagram acaba sendo do Brasil mesmo. E do Facebook, por acaso, é mais do Japão. Que eu fiz a pesquisa, né? Mas no Instagram, o que me surpreendeu foi ter outras pessoas também, brasileiros, né? Vivendo na Alemanha, né? Que estão seguindo também. Muitos portugueses, lógico, também, né? Moram aqui em Portugal. Acabo tendo, né, mais esse contato com os portugueses também. Olha, e assustei também em ver alguém que eu acho que compartilhou que era do Irã. É brasileira, mas vivendo no Irã. Sempre fica entre Irã e Brasil. É muito giro, muito legal. Falo giro, né, que é bonito aqui em Portugal. Mas é muito, muito bom ver vocês. Olha, Bianca, Recife. Olha, pessoal de Oizumi. O David é de Hamamatsu desu ka? Watashi mo Hamamatsu ni sundei imashita. Eu também morei muitos anos em Hamamatsu. Dei aula pela FISC Hamamatsu. Muitos anos mesmo. Então, conheço bem essa região, né, de Shizuoka. Muito bem, muito bom ter vocês aqui. Espero que estejam gostando. Então, lembrando novamente, hoje já estamos na nossa live número 24. As outras lives ficaram gravadas, né? Todas no Instagram, no Facebook, no YouTube também. Até no YouTube acho que é até mais fácil de vocês encontrarem, porque está mesmo em pasta, então vocês conseguem estudar melhor. Maria Augusto, quem também me conhece desde pequenininha e sempre está me acompanhando também. Obrigada, pois é, já logo vai nascer. Mais uns 3 meses, mais ou menos, 3, 4 meses. A Sae-san também, ó, Belém do Pará. Né, o Milton já tá aqui comigo há bastante tempo, né? Clever Sensei, quando você trabalhou no Basque, você conheceu Lima Gabriele? Olha, por nome não vou lá. Depois me envia uma mensagem com foto. Porque eu trabalhei na Baskin Robbins do Zaza City. Quem vive em Hamamatsu conhece o Zaza. E ainda tem a Baskin Robbins. E foi o meu primeiro trabalho. Olha, eu sempre falo, é o primeiro trabalho do Obama. Foi o meu primeiro trabalho também, trabalhar na Baskin Robbins, numa gelataria, uma sorveteria. E ainda existe lá, né, a sorveteria no Zaza City, a Baskin Robbins, é praticamente a minha família japonesa também, porque me acolheram bem, não é? Eu tinha 15 anos de idade na época e assustava muitos brasileiros, porque na época também não tinha muitos estrangeiros trabalhando. Hoje em dia dá pra ver muita gente trabalhando no Combini, né, lojas de celular, tem mais gente, mais tradutores, né? E eu falava em japonês, mas quando via brasileiro, falava em português e via muita gente falando em japonês comigo, porque não caía a ficha na hora. E aí depois fiz amizade com muita gente, mas é tanta gente que passou pela Baskin Robbins. E eu trabalhava direto, principalmente fim de semana, porque no Japão a gente trabalha mais até fim de semana, né? Quem trabalha em lojas, era uma correria total. Agora... Olha, vocês estão em Golden Week. Quem não conhece, é um feriado lá do Japão que chama Golden Week, que geralmente vai do dia 29 até o dia 5 de maio, 29 de abril até o dia 25, dia 5 de maio, uma semaninha mais ou menos. Os japoneses e o pessoal que, né, trabalha em empresas, eles têm folga. Eles têm férias durante essa uma semana. E o feriado de Golden Week em Hamamatsu era mais lotado, porque tinha, né, este ano infelizmente não vai ter, mas o Matsuri de Hamamatsu, da cidade de Hamamatsu. E era muita gente. Eu acho que por dia passava, sei lá, mais de 500 pessoas nessa época. Que era lotado. Então, né, é mais fácil vocês enviarem uma mensagem para mim mostrando por nome. Olha, eu tenho uma memória muito má. Mas por fotos, assim, né, consigo identificar sim. Então, se conseguir me enviar, envia depois, tá bem? Tem a Cristina também, que entrou agora, né? Pra Cristina, eu dei aula pro filho dela quando ele tinha 4 anos de idade. Já também há 15, 16 anos mais ou menos atrás. Não vou falar a minha idade, né? Parece que eu sou uma velhinha, mas não sou tanto assim. Vamos então ao que interessa? Vamos ao que interessa. Deixa eu ver aqui, vou colocar aqui pra vocês.
Eu gosto bastante de ouvir essas histórias também, porque tem muita gente que já deve ter me visto, né? E eu já conheci, mas tem tanto tempo. Eu gosto muito de receber essas mensagens de vocês falando, já te vi no Baskin Robbins, né? Já te vi na Fisk, já te vi, né, em Hamamatsu. Eu fico muito feliz. Então, se vocês quiserem, depois mandam uma mensagem privada. Que embora eu esteja aqui em Portugal já há 5 anos, para 6 já, né? Vive muito tempo no Japão. 21 anos, né? 21 anos é muita coisa, né? Minha infância toda, adolescência toda no Japão. Até vir pra cá. Vamos ver então. Conseguem ver? Deixa eu só verificar o pessoal do Instagram. Se vocês puderem compartilhar nos grupos ou com os amigos, eu agradeço bastante. Que aí nós conseguimos aumentar essa rede de pessoas estudando a língua japonesa. Hoje é uma parte bem interessante. Eu gosto bastante desse tema. Porque é uma parte mais difícil, né? Partícula H, mas geralmente a pessoa fala, é difícil, só que às vezes nós pensamos que é difícil, mas não é tanto assim. Vocês vão ver que é muito fácil. Olha lá, vamos lá. Temos ali, watashi wa, né, que sou eu. Partícula wa indica o quê? Sempre eu repito bastante nas lives, né? Partícula wa, ela indica o assunto principal, sobre quem que nós estamos falando, sobre o sujeito, né? Usamos a partícula wa. Então, watashi significa eu. Temos a partícula wa para indicar que eu que sou o assunto principal. Logo a seguir temos Nihon ryori, né? Nihon é Japão, ryori é comida. Comida japonesa é Nihon ryori. Se fosse comida brasileira, né? É só colocar o Brasil, que é Brasil, e colocamos o ryori. Não precisa nem de partícula nenhuma, ok? Brasil ryori, comida brasileira, né? Se for comida portuguesa, Portugal ryori, né? E temos aqui a partícula H. Nós usamos a partícula H para indicar o objeto, ok? Nós já vimos muitas vezes a partícula O, né? Em quase todas as lives eu mostrei bastante a partícula O, que indica também um objeto direto, né? Só que quando nós temos que significa gostar, né? Ou o kirai, que significa detestar, né? É o contrário do ski. Ski é gostar, kirai é detestar. Só que na língua portuguesa, o ski é o verbo gostar, é um verbo, né? Gosto, não gosto, né? Gostei, é verbo. Na língua japonesa, é um adjetivo na, ok? Ele é considerado como um adjetivo. Então, é diferente, né? Nós não vamos conjugar esse daqui como verbo, igual nós aprendemos a conjugar os verbos para a forma máxima. Nós não podemos dizer sukimasu, né? Nós temos de conjugar como adjetivo na. Quem perdeu as lives dos adjetivos, na semana passada eu fiz os adjetivos no passado, né? Afirmativo e negativo, e na semana retrasada, 2 semanas, eu fiz os adjetivos no presente, ok? E vocês aprendem direitinho a separar os grupos, né? Do adjetivo i, adjetivo na, né? Então, é bem separado assim. Então, esse daqui é considerado adjetivo na, né? Ski. Termina com ki, né? Geralmente é na. E acrescentamos o des para afirmar. Então, se eu disser assim, watashi wa nihon ryori ga suki desu, significa que eu, que é gosto, do quê? Esse o que eu uso a partícula H para indicar, né? De comida japonesa, né? Na verdade, quando nós falamos sobre nós mesmos, né? Eu coloquei ali a partícula A para vocês verem que no sujeito não é a partícula H que é utilizado. Nós usamos o H para indicar o objeto que nós gostamos, né? Eu coloquei ali só para vocês saberem da partícula, mas muitos japoneses não dizem muitas vezes o watashi wa, porque é muito repetitivo. Se nós estamos falando sobre nós mesmos, nós abreviamos. Podemos dizer só Nihon ryori ga suki desu. Quer dizer que eu gosto de comida japonesa, né? O contrário, né? Para dizer que eu detesto, não é nem eu não gosto, é detesto, né? Ou odiar também. Odiar eu acho até mais forte. É usado kirai. Nihon ryori ga kirai desu.
né? Kirai também é um adjetivo na. Embora termine com ai, né? Quem acompanhou as lives, né, dos adjetivos, que eu ensinei entre adjetivo i, né, separar entre adjetivo i e adjetivo na, viram que tudo que termina com som de ai, né, tudo ou a maioria que termina com som de ai, pertence ao adjetivo i. Só que kirai não é um adjetivo i, é uma exceção e é adjetivo na. É nakei yoshi, ok? Então, conjugamos também da forma do adjetivo na, ok? Que na verdade é um keiyo doshi, é um adjetivo verbo, né? Porque funciona, para nós, na verdade, seria só um verbo, né? Mas para o japonês acaba por ser um adjetivo, e adjetivo na, ok? Mas adjetivo i e adjetivo na é só acrescentarmos o des para afirmarmos. Então, se eu quiser dizer que eu detesto comida japonesa, né? Nihon ryori ga kirai desu, ok? Então, a partícula H nós usamos, então, anotem aí, né? Que é os que, né? E o kirai usamos para indicar o objeto, usamos a partícula H, ok? O detestar, isso. Na verdade, existe também o daikirai, né? Daikirai. Quando nós colocamos, apesar de eu não ter colocado nessa live hoje, né? Quando eu quiser dizer que eu gosto é ski. Quando eu quero dizer que eu adoro, né? Ou gosto muito, eu uso daisuki. Por isso que acho que muita gente já deve ter ouvido, né? Em dorama, anime, a menina geralmente, né? Geralmente no Japão são as mulheres que se declaram para os homens, né? E falam daisuki, quer dizer que eu adoro, né? Te adoro, ou gosto muito de você. Ao invés de usar o amar, eles usam muito daisuki, né? E o contrário é daikirai. Aí usamos o daikirai, fica mais forte do que eu usar só o kirai, ok? Né? Então, vamos ver lá mais uma parte. Usamos também a partícula H. Deixa eu só colocar aqui. Temos Kaori-san wa eigo ga jouzu desu. Ok? Kaori-san já é a senhora Kaori, né? Na verdade, não precisa ser senhora, mas usamos o san sempre quando falamos sobre outra pessoa, sobre terceiros, ok? Serujo-san, konbanwa. Usamos independente de ser criança, de ser adulto, usamos sempre o san, não usamos só o Kaori, igual nós temos, né, no Brasil, na língua portuguesa, nós não chamamos muito de senhor e senhora se for amigos, né? Mas na língua japonesa, mesmo sendo amigos, usamos o san. Okay? Além do san, existe o chan, o kun, o sama. Não vou entrar em detalhes aqui, mas é a forma de demonstrar respeito com a pessoa, né? Partícula A, por quê? Agora nós não estamos falando mais sobre nós, ok? Nós estamos falando sobre agora Kaori-san, né? Então, Kaori-san wa ego. Ego significa em inglês. Embora escreva eigo, a pronúncia é ego, como se fossem dois Es. Ego. Partícula H novamente, né? E temos ali, ao invés do suki, kirai, temos ali o jouzu. Sabem o que é jouzu? Geralmente os japoneses falam muito, né? O jouzu. Quando vocês falam em japonês, principalmente o pessoal que tá no Japão fala assim, né? Quando conversa com o japonês, eles falam, Nihongo ga jouzu, ou só Nihongo jouzu desu, né? Jouzu significa que faz algo bem. Ok? Então, fazer algo bem é jouzu desu. Jouzu também é um adjetivo na, ok? Então, no caso aqui, a Kaori-san fala bem, é boa em inglês, ok? Na língua portuguesa, geralmente nós podemos falar, né? A Kaori é boa em inglês, né? Ou a Kaori fala bem inglês, ok? Só que falar já não encaixa aqui o verbo, né? Aqui não temos o verbo. Na língua portuguesa, nós usamos muitas vezes o verbo falar. Fala bem inglês, né? Mas na língua japonesa, eles omitem o verbo, né? Para a próxima semana, vocês vão aprender como colocar o verbo nessa frase aqui, ok? Mas por enquanto, nós vamos ver só o objeto, o substantivo ga e o jouzu desu, que fica como é boa em inglês. Okay? Então, ego ga jouzu desu, quer dizer que ela é boa em inglês, né?
Se for o contrário, que ela é má em inglês, ela fala inglês mal, né? Vamos usar o ego ga heta desu. Também é um adjetivo na, ok? Mas independente de ser adjetivo i, adjetivo na, usamos o desu para afirmar. Ok? Então, se eles quiserem, se vocês ouvirem Nihongo ga jouzu, quer dizer que vocês estão falando bem japonês, né? Então, vocês estão bons em japonês, em língua japonesa. Ego, língua inglesa. Nihongo, língua japonesa. Né? Se for ego ga heta, quer dizer que é mal em língua inglesa, né? Nihongo ga heta, heta desu. É mal em língua japonesa. Ok? Então, usamos a partícula H, então, eu geralmente faço os meus alunos memorizarem, né, que os kikirais indica sentimento, né? Quando nós temos essas palavras que indicam sentimento, usamos a partícula H para indicar esse o quê, ao invés da partícula o. Okay? O o indica o objeto direto dos verbos, né? Sendo aqui também um adjetivo, é usada a partícula H, né? Então, é usado com palavras que demonstram sentimentos, kikirai, né? Gostar e não gostar, e detestar, né? Ou odiar. E o jouzu heta, que indica capacidade, ok? Mais fácil de vocês memorizarem, talvez assim. Muita gente consegue memorizar assim, né? Então, os kikirai é sentimento, objeto, usamos a partícula H para indicar esse objeto, que gostamos e que detestamos, né? E o jouzu heta, que é capacidade, né? O objeto que somos capazes ou incapazes de fazer, partícula H também. Ok? Né? Só que, quando nós falamos sobre nós mesmos, né? O Thiago já até colocou ali. Jouzu não é usado. Eu não posso me auto-avaliar assim de uma maneira, né? Falando, eu sou boa em inglês. Watashi wa eigo ga jouzu desu. Fica muito mal. Então, o que vocês vão fazer? Né? Vocês vão usar o tokui quando vocês falam sobre vocês mesmos, ok? Tokui significa que eu tenho habilidade em alguma coisa, ok? Tokui também acaba sendo um adjetivo na. Então, se eu quiser dizer que eu sou boa, mas não no sentido de ser, eu sou ótima, sou boa, né? A boazuda. Em inglês, não vou usar o jouzu para mim, ok? Eu vou usar o tokui. Então, eu vou dizer, watashi wa eigo ga tokui desu, ok? Tokui desu é usado mais para falar sobre vocês mesmos, né? Quando vocês vão elogiar outra pessoa, aí vocês vão usar o jouzu, né? No caso do heta, vocês podem usar para vocês mesmos, porque vocês já estão, né, se avaliando ali, mas no sentido negativo. Mas avaliar no sentido positivo, se vocês usarem o jouzu, acaba sendo muito assim, parece que vocês estão, né, esnobando. Então, para não acontecer isso, troquem o jouzu para tokui, né, para indicar que vocês têm habilidade em ou são capazes de. Ok? Wakarimashita ka? Vamos treinar um pouquinho? Ainda vamos ver a negativa hoje também, temos bastante coisa. Como é que eu falo que eu gosto de karaokê? Isso tá fácil, né? O objeto aqui, na verdade, eu nem preciso colocar o eu, né? Se fosse colocar o eu, é watashi wa. Só que vamos eliminar um pouquinho para ficar mais fluente, ok? Para vocês mostrarem assim mais essa fluência, vamos até tirar, ok? Então, na verdade, esse desenho aqui tá errado. Eu coloquei esse desenho, mas tá mal. Deixa eu só tirar esse desenho aqui, que é do anterior, eu uso mesmo o mesmo desenho. Gosto de karaokê, né? Karaokê é o objeto, é o que eu gosto. Qual que é a partícula mesmo que nós indicamos o objeto que eu gosto? Qual que era mesmo? É a partícula que nós vimos agora há pouco, né? A partícula H, ok? Cuidado para não colocar a partícula O, né? Então, karaokê, coloquem aí nos comentários se vocês quiserem, para treinarem também. Isso, a Luísa já colocou, o Thiago também, certíssimo.
Quem estiver vendo e quiserem treinar, a Beth também. Muito bem, né? Fácil. Gosto. Tá na afirmativa. Vocês já viram que gostar é ski, né? Gosto é ski des. Então, vai vir primeiro. Viram que o verbo vem no final, né? Para o japonês é o adjetivo, né? O gostar fica como adjetivo, ski des vai ficar no final. Então, vai vir, então, karaoke primeiro. Karaoke ga ski des, né? Fácil, não é? Olha lá, karaoke ga suki desu. Karaoke é o que eu gosto, partícula H para indicar esse objeto, né? E o suki desu, não vamos usar a partícula o, né? Porque ali tem, né, a palavra suki que indica sentimento, gostar, né? Eu até falo suki porque também, por exemplo, quando for dor, né, dói-me alguma coisa, e tá aí, também é sentimento, né? Usamos a partícula H para indicar o objeto. Okay? É mais fácil de vocês memorizarem dessa forma, ok? Por exemplo, se eu quiser dizer que me dói a cabeça, dói minha cabeça também é atama, partícula H, e usamos o itai desu, ok? Itai desu. Itai já é adjetivo i, ok? Depois no adjetivo i, na negativa vai ficar itakunai, ok? Mas não vamos entrar agora nesse, mas é mais para vocês conseguirem memorizar que a partícula H, então, porque tem muita gente que tem dificuldade na partícula H, né? Mas a partícula H, se vocês lembrarem, é mais palavras que indicam sentimento e capacidade, vocês, né, conseguem já chegar na partícula rapidinho. Ok? Então, karaoke ga suki desu. Detesto ou odiar, né? Odeio o verão. Aqui também não é eu não gosto, é detesto. Está na afirmativa, né? Detesto o verão. Ok? Verão em japonês, para quem não sabe, é natsu. Natsu, né? Detestar, né? E odiar nós vimos que é o kirai. Ok? Então vamos ligar o natsu e o kirai, né? Só que na língua portuguesa vem o detesto primeiro e depois o verão. Na língua japonesa é primeiro o verão e depois o verbo detestar. Só que para os japoneses lembra que detestar, gostar é adjetivo, né? Como é que fica? Isso, a Beth já colocou. Muito bem. Como é que fica? Nem preciso do eu, né? Aqui também. Aqui eu omiti o watashi wa, ok? Para não repetirmos o watashi wa, né? Vamos colocar já o verão, o objeto. Verão em japonês é natsu. Partícula que indica esse objeto, né? Porque nós vamos colocar agora o detestar ou odiar, né? É o kirai, né? Então, vamos usar a partícula H para indicar esse objeto. Okay? Então, vai ficar natsu ga kirai desu. Isso é uma mentira minha, que eu gosto. Watashi wa natsu ga suki desu. Daisuki desu, aliás. Natsu ga daisuki desu. Mas nesse caso, detesto ou odeio o verão, vai ficar natsu ga kirai desu. Né? Natsu, partícula H. Isso, Pan, muito bem. É isso aí. Pessoal do Instagram, vão colocando aí, mesmo que demore um pouquinho, digitem. Em hiragana e katakana se conseguirem, se não conseguirem, romaji para vocês treinarem, né? Natsu ga kirai desu. Se for detestar mesmo, o detestar acaba sendo até o daikirai, né? Podem usar também o daikirai desu, mas é mais do que o kirai, ok? Natsu ga kirai desu. Certíssimo. Ok. Só não gosto mesmo. O verão do Japão, o Thiago tá falando, yamete usou, deixou. Usou janai desu. Mas o verão do Japão, comparado ao de Portugal, eu não sei exatamente o do Brasil, porque eu também não fiquei muito tempo no Brasil, né? Mas o verão no Japão é muito abafado. Mushiatsui desu. Mushiatsui é abafado. Mushiatsui desu. É mais complicado o verão no Japão. É realmente muito mais difícil, né? Mas o verão aqui em Portugal já não detesto, eu gosto mesmo. Porque é um verão mais agradável, né? Vamos lá, então. A minha mãe é boa
em culinária, ok? Agora já o assunto principal é minha mãe, já não sou eu. Então, nós temos de colocar o sujeito, né? Boa em culinária. Culinária, né? Comida em japonês é ryori, ok? Igual nós vimos lá o Nihon Ryori, é comida japonesa. Culinária, né, em geral é ryori, ok? Ser bom em alguma coisa, como é que fica? Vim para o Facebook e no Instagram não dá para ver o que digito. Pois é, eu não vi o Cledson realmente digitando aqui no Instagram. Só vejo as pessoas entrarem e muito pouca gente realmente conseguindo entrar. Quem preferir entrar no Facebook, eu estou online no Facebook também. Ok? Se vocês procurarem por Arakaki Sensei, né, o japonês com Arakaki Sensei, vocês conseguem encontrar também, tá bem? Para vocês treinarem, Cledson. Muito bom. Então, vamos lá. Vamos treinar? Como é que fica? Como é que fica? Minha mãe é boa em culinária. Assunto principal aqui é a minha mãe, né? A Nair colocou ali. Tá em branco, não dá pra ver. Realmente, eu não sei como é que corrige. Na semana passada, vocês também disseram isso. E eu não sei, tá um pouco ruim pra ver aqui, tá em branco. Mas o slide que eu tô mostrando pra vocês, vocês conseguem ver? É só quando vocês digitam que não conseguem? O pessoal do Instagram. Quando vocês digitam que não conseguem ver? Deixa eu só verificar como é que fica. Ai, pois é. Agora que eu vi. Quando tá pra... Pois é, não dá realmente pra ver nada quando vocês digitam. Realmente. Eu vou ver se pra próxima vez, pro pessoal do Instagram, eu troco mesmo pra outra cor. Porque não dá mesmo nem pra ver quem que entra, né? Pois é. Pra você os dois. Pois é. Eu vou ver se eu corrijo isso. Semana passada eu ainda disse que ia corrigir. Olha, essa semana acabei me esquecendo. Mas pra semana sem... O chat fica... Pois é, fica no meio. E fica mesmo sem cor nenhuma, né? Fica transparente. Né? E no Facebook, como ele fica em preto, a parte de digitar, né? Mas eu mesmo, nas configurações aqui, eu não consigo trocar. Por isso, ok? Mas se vocês conseguem pelo menos ver o que eu tô compartilhando, vão anotando no caderno aí, tá bem? E esse material vai ficar todo depois no Telegram, lembrando vocês. Na verdade, pro pessoal do Instagram, é o mesmo que eu tô utilizando, né? Está no Facebook, até para vocês verem, fica melhor no Facebook, ok? Apesar de vocês estarem entrando no Instagram. Os slides eu utilizo depois eu coloco todo ele no Telegram, tá bem? Mas não precisam sair, fiquem aí. Vamos lá ver como é que fica. A minha mãe, vamos colocar aqui. Minha mãe é haha, né? Não precisa nem do watashi não, porque haha já é a própria mãe, ok? Vocês podem usar o oka-san também, mas geralmente o oka-san é mãe dos outros, né? Mas na língua popular, assim, no usual, muitos japoneses, quando vão chamar pela mãe, chamam de oka-san, ok? Chamam ela por oka-san, ok? Quando nós falamos sobre ela, usamos o haha. Okay? Então, haha wa, parece que fica ha, né? Mas ali é a partícula wa, haha wa, né? Que é a mãe, minha mãe. Ryori, que é comida, culinária. Partícula H, para indicar o objeto. E vimos ali, quando é bom em alguma coisa, boa em alguma coisa, usamos o jouzu desu. Haha wa ryori ga jouzu desu.
ok? Haha wa ryori ga jouzu desu. Assunto principal, partícula wa. Né? Estamos agora falando sobre a mãe, não sobre nós mesmos. Então, esqueçam o watashi, né? O watashi significa eu, né? Então, haha wa ryori ga jouzu desu. Ok? Se vocês quiserem também colocar o tokui, podem colocar, mas o tokui é mais, tem habilidade, hein? Mais usado para nós mesmos, ok? Ok. Vamos lá, então, para o yonban. Esse daqui eu coloquei para vocês. Na verdade, deixa eu até colocar aqui. Cadê o Satoshi? Aqui. Satoshi joga futebol mal. Joga mal futebol, né? Na verdade, vamos pensar assim, que o Satoshi é mal em futebol. Ok? Vamos pensar assim. Mesmo que tenha um verbo, né? Os japoneses podem dizer o verbo, né? Mas quando usam o verbo, vocês vão usar, né? Satoshi-san wa, verbo, jogar futebol, e depois o que vocês aprenderam, ok? Só que aqui, para treinarmos um pouquinho mais, né? E o que é mais usual é dizer que o Satoshi é mal em futebol, ok? Então, esqueça um pouquinho jogar, que é um verbo, ok? Porque aqui vocês vão eliminar esse jogar e vão pensar que é mal em futebol, né? Então, o Satoshi, ele é o assunto principal, né? Assunto principal, o sujeito, usamos a partícula wa, né? O objeto em que ele é mal, né? É o futebol, né? Isso, a Beth até já colocou, né? Então, futebol, objeto, partícula ga, né? Mal em alguma coisa, né? Eu coloquei mal até com L ali porque é, né, o jogar bem e jogar mal no sentido, mas poderia ser também com U, né? Joga mal, né? Futebol mal, vai ficar como isso, né? O Thiago também colocou, né? E o Milton também. Isso. Então, vai ficar assim. Satoshi-san wa saka ga, né? Vimos que a pessoa ir mal em alguma coisa é heta desu, ok? Embora tenhamos o verbo jogar, na língua japonesa, muitas vezes eles omitem o jogar e vão dizer só o substantivo ga heta desu, objeto ga heta desu. Nesse caso, saka ga heta desu, ok? Se fosse usar o jogar, futebol em japonês é sakasuru. Isso eu vou passar para vocês na próxima semana, ok? Sakasuru vai ficar sakasuru no ga heta desu. Precisamos da partícula no quando temos um verbo, ok? Então, sakasuru no ga heta desu. Satoshi-san wa sakasuru no ga heta desu, ok? Mas, né, é muito mais usado só o substantivo. Para nós, na língua portuguesa, ficaria até um pouquinho estranho. Geralmente, nós usamos o verbo, joga, né, futebol mal, joga mal futebol, né? Mas na língua japonesa vai ficar como Satoshi é mal em futebol. Okay? Então, Satoshi-san wa saka ga heta desu. Satoshi, futebol e o mal, né? Satoshi-san, partícula wa para indicar o sujeito, né? O assunto principal. Estamos falando sobre o Satoshi. Saka, né? Que é o futebol, partícula ga para indicar esse objeto. Usamos o heta desu, que é para indicar que ele é mal em alguma coisa, né? Entenderam? Vamos ver como é que fica a forma negativa? Forma negativa não é difícil. Muzukashiku nai desu. Por quê? Ele é a mesma conjugação do adjetivo na. Nakeiyoshi to onaji desu. Ok? Então, temos ali, ó. Watashi wa sakana ga suki desu. Né? Eu gosto. Na negativa é suki janai desu. Eu coloquei o janai aqui, mas vocês já sabem que podem usar o
já arimasen também, o de wa arimasen, né? Como nós vimos lá na primeira live. Foi a live 1 que eu expliquei isso, né? O janai desu é a forma negativa do des, né? Só que é mais informal. Até os japoneses usam bastante, né? Mas se vocês quiserem ser mais formais, vocês podem trocar o janai desu para já arimasen. Ou até mais polido ainda, de wa arimasen. Ok? Então, novamente aqui temos watashi, eu, assunto principal, né? Partícula wa, indica o assunto principal, sobre quem que nós estamos falando, o sujeito. Sakana é peixe, né? Partícula H nós usamos porque nós temos ali os ki, né? Que é gostar. Gostar de alguma coisa, usamos a partícula H para indicar esse objeto, esse alguma coisa que nós gostamos, né? Nesse caso aqui está na negativa, né? Suki janai desu, eu não gosto do quê? De peixe. Watashi wa sakana ga suki janai desu. E, como eu disse agora há pouco, não precisamos dizer o watashi wa quando nós falamos sobre nós mesmos. Eu coloquei ali só para vocês verem que assunto principal, sujeito, usamos a partícula wa, mas vocês podem omitir e dizer sakana ga suki janai desu. Sakana ga suki janai desu quer dizer que eu não gosto de peixe. É diferente de dizer sakana ga kirai desu. Kirai, que nós vimos agora há pouco, é mais forte, dizendo mesmo que eu detesto, né? Eu odeio, é kirai desu, ok? Os ki janai desu, eu não gosto, né? Já é um pouquinho mais leve do que vocês dizerem o kirai, ok? E se negarmos o kirai, né? Suki kirai, adjetivo na negativa também o janai desu. Sakana ga kirai janai desu, quer dizer que eu não detesto, né? Eu não odeio o quê? Peixe. Sakana ga kirai janai desu. Eu não detesto peixe. Eu não odeio peixe. Ok? Então, quer dizer que a pessoa às vezes está imaginando que vocês detestem peixe, né? Mas aí vocês falam, sakana ga kirai janai desu. Né? Eu não detesto peixe. Eu gosto. Ok? É nesse sentido. Ok? Podem usar o já arimasen para deixar um pouquinho mais formal. De wa arimasen mais formal, podem usar também. Eu só coloquei ali para, né, ter um exemplo, para vocês também conseguirem fazer melhor, né? E é o que acontece também com o jozu e o reta que nós vimos, né? É a mesma coisa, são adjetivos, né? Adjetivo na. Temos ali os exemplos, ó. Kare. Kare significa ele. E não é kare, kare é karil, né? Mas é kare. Kare wa, ele, eigo ga jouzu janai desu. Ele não fala bem, não é bom em inglês, né? Eu penso em fala bem, mas não tem o verbo falar aqui, né? Vai ficar nesse sentido, ele não é bom em inglês. Kare wa eigo ga jouzu janai desu, né? E podemos trocar o janai pelo ja arimasen, de arimasen, mesma coisa, né? Se no caso aqui trocarmos o jozu pelo reta, né? Jozu é bom em alguma coisa, reta é mal em alguma coisa, né? Mas se eu disser reta janai desu, quer dizer que ele não é mal em inglês, ok? Eigo ga reta janai desu, ele não é mal em inglês. Eu tô negando uma imagem que a pessoa deve ter feito, né? Falar, kare wa eigo ga reta desu, né? Reta janai desu. Não, ele não é mal em inglês, né? Ele também pode ser que ele não seja bom, mas ele também não é mal, ok? Nesse sentido, ele não é mal, é reta janai desu, ok? Eigo ga reta janai desu. Então, lembrando, partícula H, usamos com suki kirai para indicar o objeto, né? Anotem aí. E o jozu reta para indicar capacidade. Jozu quando é bom, jozu, né? E o reta quando é mal em alguma coisa, né? Até quando a pessoa fala, nihongo ga jozu desu ne. Vocês podem dizer, jozu janai desu yo, né? Não sou tão bom assim, né? Mesmo que vocês às vezes, né, sintam, eu já sou bom. Mas geralmente os japoneses são mais, né,
assim, mais humildes, né? Então, eles usam muito, né? Josu janai desu yo, ok? Então, vamos treinar um pouquinho mais. Só que vamos colocar agora na negativa, né? Não gosto de sashimi. Como é que eu digo? Deixa eu colocar aqui pro pessoal do Insta. Não gosto de sashimi. Aqui não é eu detesto, ok? Detestar já é o kirai, ok? Aqui já é não gostar. Nós estamos negando o suki, ok? Como é que fica? Nem coloquei o atashi lá, não precisa, né? Vamos ver? Pessoal do Face também. Pessoal do Insta no minasan, gomen nasai. Peço desculpas, realmente. Eu não sei se é o Android, porque o meu marido ele tem Android e realmente tá mesmo em branco. Quem tem o iPhone, pode ser que consiga digitar, mas quem tem Android realmente está muito mal para digitar, fica transparente. Então, peço mesmo desculpas. A Miriam ainda conseguiu escrever, Miriam-san. Estão conseguindo entender? Sim? Treinem bastante, né? Que aí vocês conseguem essas coisinhas, né? Das partículas, assim, que parecem ser muito complicadas, mas na verdade vocês viram que não é, né? Partícula H, né? Usamos com ki, kirai, josu e reta. Memorizou isso? Já fica, né, certo, não é? Partícula O são com os verbos que nós conseguimos conjugar para a forma mas, né? Na verdade, tem outras funções para a partícula H, ok? Esse daqui é uma das funções da partícula H. Quem viu a live que eu expliquei também com o arimas, do verbo haver, né? Vocês viram também que com o verbo haver é usada a partícula H para indicar o objeto, né? Então, há alguma coisa, né? Também é o objeto ga arimasu, né? Por exemplo, há um lápis em cima da mesa, né? Tsukue no ue ni, né? Enpitsu ga arimasu. Local ni, objeto ga arimasu. Esse também está numa das lives, agora eu já nem me lembro qual, mas tem lá. Se vocês olharem ali, né? Objeto ga arimasu, vão conseguir também identificar que a partícula H também é usado com o verbo haver, né? E o imas também. A arimas é para objetos, pessoas e animais, o imas, né? Pois é, se colocar de lado o celular não aparece, mas se usar em pé dá para ver, né, Kleber? É isso mesmo também. Gustavo já colocou também, vamos ver então? Sashimi é em japonês mesmo, então vai ficar sashimi mesmo, né? Sashimi é peixe cru. Sashimi ga. Vamos ver como é que fica? Deixa eu colocar aqui. Sashimi ga suki. Na negativa, suki janai desu, né? Se quiserem deixar mais informal, suki janai, sem o desu, né? Podem trocar o janai desu pelo jarimasen, deu arimasen, fica mais formal. Okay? Eu coloquei ali só o suki janai desu, mas vocês podem também utilizar esses outros, certo? Beth também já tinha colocado, ó, deu arimasen também tá certo. Sashimi ga suki deu arimasen, ok? Né? Sashimi ga suki janai desu, né? Minasan wa sashimi ga suki desu ka? Para vocês fazerem pergunta, embora não tenha colocado aqui, é desu ka? Né? É igual nós aprendemos na live 1. Ok? Sashimi ga suki desu ka? Olha, eu coloquei 2 gas aqui, mas é sashimi ga suki janai desu. Eu, no caso, watashi wa sashimi ga suki janai desu. Sushi ga suki desu. Sushi ga suki desu ga, mas, ga é mas, também tem esse sentido de mas. Sushi ga suki desu ga, sashimi ga suki janai desu. Me faz impressão só comer o peixe cru. Eu não gosto, eu sou uma japonesa falsa, né? Não gosto de sashimi, mas gosto de sushi. Sushi ga suki desu, sashimi ga suki janai desu. Minasan wa
Tiago-san, sashimi ga suki janai zo. Honto? Não detesto, ou não odeio, eu coloquei como detestar, mas pode traduzir como odiar. Não odeio o inverno. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Não detesto o inverno, não odeio o inverno. Ok? Quer dizer que eu também não goste, né? Pode ter esse sentido também, mas eu não odeio. Não é que eu odeie, deteste, né? Mas também pode ser que não goste. É mais para vocês treinarem mesmo detestar ou odiar na negativa. Ok? Miren-san, sashimi ga daisuki desu. Ii desu ne. Kreberu-san, sashimi ga daisuki desu. Vocês gostam mais que eu, então. Sashimi ga kirai desu. Não que eu não consiga comer. Demo, suki janai desu. Inverno em japonês, nós vimos agora há pouco verão, né? Verão é natsu. Inverno é fuyu. Fuyu. Ok? Como aqui temos o detestar e não é não gostar, né? Detestar, ok? Usamos o kirai. Ok? Kirai. Só que não detesto. Agora tá negando o kirai. Vamos negar o kirai. É estranho, né, falar assim, mas é mais para vocês treinarem mesmo. Regina-san, sashimi ga suki desu. Né? Ii desu né? A Beth já colocou ali também a resposta. Vamos ver como é que fica? Fuyu, inverno, né? Fuyu ga. Partícula H, né, para indicar o objeto, que nós agora estamos falando sobre o inverno, né? Kirai é o detestar, odiar, né? Só que agora vamos negar que não detestamos, até gostamos, né? É nesse sentido, não detesto. Ah, eu gosto, até gosto, né? Fuyu ga kirai janai desu. Né? Fuyu ga kirai janai desu. Suki desu yo. Pode ser assim também, Gustavo. Fuyu ga kirai de wa nai yo, né? Embora eu coloquei o janai, pode ser também o de wa nai. Viram que na negativa tem várias formas, né? Janai desu, de wa nai desu, de wa arimasen, ja arimasen, né? Só que de wa arimasen, ja arimasen, então o de wa arimasen é mais formal, ja arimasen também um pouco mais formal, né? O janai, de wa nai, mais informal. Ok? Né? Então, se vocês disserem isso, fuyu ga kirai janai desu, quer dizer que não quer dizer que vocês não gostem de inverno. Até gostam. Ok? Wakarimashita ka? A Regina também colocou. O sushi to sashimi ga daisuki desu. Partícula H para indicar esse objeto. Ok? Pessoa que faz ação, pratica ação, partícula A. Quando nós indicamos o objeto que gostamos, que não gostamos, né? Igual nós vimos agora há pouco, que é bom em alguma coisa, quando é mal em alguma coisa, esse objeto usamos a partícula H para indicarmos, né? Tá vendo como é muito confusa a partícula A e H, né? Por isso que eu fiz questão de colocar a partícula A para vocês verem que o A vai no sujeito, em quem pratica ação, né? Igual, Yamada-san wa, né? Watashi wa fuyu ga kirai janai desu. Ou se eu detestar, kirai desu. Ok? Isso. E temos ali, aquela cantora não canta bem. Só que vocês vão ter a imagem de aquela cantora é má em canto, em canção. Okay? Eu trouxe assim essas frases que quando nós pensamos em português, nós pensamos em verbo, né? Deixa eu colocar aqui. Ok? Quando nós falamos em português, nós pensamos, aquela cantora não canta bem, né? Não canta bem, nós usamos o verbo cantar na língua japonesa, né? Só que para os japoneses vai ficar assim a frase: aquela cantora, ok? Não é boa em canto, ok? Canto ou canção é uta,
ok? Uta. Então, vocês vão pensar que aquela cantora é o sujeito, o assunto principal. Lembram do aquele, aquela? Não sei se vocês chegaram a ver um vídeo que eu explico a diferença do este, esse, né? Aquele ou não. Quando nós temos logo a seguir um substantivo, depois do este, esse, aquele, né? Nós usamos o kono, sono e o ano. Aquela cantora é ano kashu. Kashu. Ano é aquela, kashu é cantora ou cantor. Então, ano kashu é o assunto principal. Vocês já logo vão ver como é que escreve. Ano kashu. Assunto principal, partícula wa, né? Que no caso, aquela cantora é o meu sujeito agora, o assunto principal. Ano kashu wa. Agora vamos pensar que não é cantar, não é no verbo que nós temos de pensar. Nós vamos ter de pensar no substantivo desse verbo que é canção, que é uta. Ok? Uta. Cuidado para não confundir uta e ongaku. Ongaku é música em geral, é o gênero, né? É ongaku. Uta é canção, ok? E bem na negativa, vai ficar o bem na negativa aqui, né? Que é o jozu na negativa, não é? Não é mal aqui, é jozu, não bem, né? Não é boa. Não é boa em canto. Isso, Miriam, muito bem, né? Então, é esse pensamento que nós vamos ter de ter aqui. Para a próxima semana, eu vou mostrar para vocês como é que nós colocamos com verbos, ok? Nós vamos continuar com esse tema aqui, só que com verbos ao invés de substantivos, né? Mas é mais utilizado ainda os substantivos do que verbos, igual, né? Na língua portuguesa nós usamos o cantar, mas na língua japonesa eles realmente utilizam mais o canção, ok? Tem esse sentido, né? De não canta bem, mas vai ficar como aquela cantora... Canção não é boa, ok? Então, vai ficar assim. Ano kashu wa, né? Porque o assunto principal agora é aquela cantora. Ano kashu wa, cadê aqui? Né? Uta, que é canção, partícula ga, uta ga, jozu janai desu. Né? Quem estiver escrevendo iroma de jozu pode ser com Y ou pode ser sem o Y, tá bem? Podem dizer, ano kashu wa uta ga jozu, essa parte do jozu, podem escrever com o J-O-U-Z-U também, ok? Jozu, não é jozo, ok? Já vi muitos brasileiros ou, né, estudantes falando jozo, mas não é jozo, é jozu. Jozu janai desu. Estamos negando o bem, não bem, né? Não é boa em, é jozu janai desu. Uta ga jozu janai desu. Isso, Beth, muito bem, né? Ano kashu wa, ano kashu, aquela cantora, assunto principal, partícula wa. Objeto, né? Quando nós temos, novamente, ó, vou repetir sempre. Quando nós temos o suki, gostar, kirai, não gostar, né? Jozu, que é capacidade, é bom em alguma coisa, né? E o reta, que é mal em alguma coisa, usamos a partícula H para indicar esse objeto, né? Então, uta ga jozu janai desu, ok? Mais um. O Akira não é mal em espanhol, ok? Pode ser que ele não seja bom, mas ele também não é mal, nesse sentido, né? O Akira não é mal em espanhol. Agora o assunto principal já é Akira-san, né? Espanhol em japonês é spengo, spengo, é spengo, né? Usamos o go. Se for espanhol de pessoa, já é spendin. Jin, usamos o jin, né? Igual Brasil-jin, brasileiro, Nihonjin, né? Mas se for a língua, usamos o go,
Apesar de brasileiro, né? É português, então é Portugarugo. Ok? Língua portuguesa, Portugarugo, né? Nihongo, língua japonesa, né? Spengo é espanhol, né? Então vai ficar o Akira, espanhol, não é mal. Mal em japonês nós vimos que é o reta. Só que agora nós temos de negar o reta. Ok? Então, às vezes a pessoa tá pensando que o Akira é mal em espanhol, fala mal em espanhol, né? Ou ele vai mal em espanhol. Só que, na verdade, vamos dizer que não, né? Que ele não é mal. Ele até pode não ser bom, mas ele não é mal. Ok? Então, por isso que não pode ser o josu. O josu quer dizer que ele não é bom, Gustavo. Aqui nós temos de dizer que ele não é mal. Isso, a Beth já colocou. Muito bem. A Regina também, certíssimo. Então vai ficar, ó, Akira-san wa, né? Estamos falando sobre o Akira. Akira-san wa, partícula A para indicar o sujeito, né? Spengo, né? Ga, heta janai desu. 間違えちゃったね。いいですよ。Gustavoさん。下手じゃないです。Quer dizer que ele não é mal. Ele até pode ser, não pode ser, né, bom. Mas ele também não é mal. Hein? Ele não vai mal. No sentido de ele não fala mal, né? Então, Akira-san wa spengo ga heta janai desu. Né? Ok? Wakarimashita ka? Aprenderam a partícula H? Vimos que a partícula H usamos com os ki, kirai, josu, reta. E eu mencionei também que nós já vimos a partícula H com arimasu e mas de haver, né? Então, se vocês memorizarem isso, anotem aí no caderno, vocês já não confundem mais a partícula H a partir de agora, né? Então, a partícula H geralmente indica, né, é usado para demonstrar a capacidade, né? Para indicar que há alguma coisa, né? E para indicar um objeto com sentimento, né? Que demonstramos sentimento. Fácil, né? Kantan desu. Vamos lá, então, para os nossos 2 últimos exercícios. Passou rápido, né? Hayakatta desu ne. Chocoreto daisuki desu. Lembram que eu falei do daisuki? Ski é gostar. Daisuki é gosto muito. Que até usado o kanji de oki, de grande, né? Apesar de não ter colocado ali. Mas é o kanji de grande, gostar muito, né? Adorar, gostar, né? Demais é daisuki. Até para dizer o eu te amo. Nós usamos muitas vezes eu te amo, né? Na língua portuguesa, mas os japoneses usam o daisuki, né, para dizer que gostam muito da pessoa. Eles não usam muito o aishiteru, né? Mesmo entre casais casados, assim, eles usam muito mais o daisuki, né? Qual que é? Dore desu ka? Prometo que o pessoal do Instagram, para a próxima, olha, já 25... Na verdade, eu fiquei sabendo dessa parte aqui que tá difícil de digitar. Eu não sei se é recentemente que o Instagram mudou, né? Que coloca mesmo, fica praticamente transparente para vocês digitarem, né? Mas já estão 25 lives só agora que eu vi. Mas para a próxima semana, realmente, para o pessoal do Instagram, eu vou trocar a parte do fundo para vocês conseguirem digitar, né? Ok? Partícula Ga, ok? Então, já colocaram na cabeça. Mesmo que eu tenha colocado o, né? O daisuki é o ski que vale, né? Então, partícula H para indicar o objeto, né? Então, chocoreto ga daisuki desu. Gustavo-san, mainichi chocoreto o tabete imasu. Ii desu ne. Watashi mo chocoreto ga daisuki desu. Né? Chocoreto wa oishii desu ne. Já 2番 ikimashou. Ok. Pessoal do Face também. Totemo ii desu. 2番 wa... Vamos lá deixa o pessoal do Insta aqui. Eiga ga amari. Eiga é
filme, né? Ega, filme. Partícula H, ali já tem a partícula H. Amari significa não muito, ok? Não muito. E temos o suki. Quando nós temos o amari, ok? Embora eu não tenha ensinado vocês, ok? Mas nos adjetivos nós já vimos o totemo, que significa muito. Quando nós temos o totemo, nós usamos o adjetivo na afirmativa, ok? Quando nós temos o amari, o adjetivo sempre fica na negativa, ok? Suki é um adjetivo igual nós vimos hoje, ó. Suki, kirai, jouzu, reta, né? É tudo adjetivo, né? Considerado como adjetivo na. Embora suki, né? Gostar, não, detestar, não gostar, seja verbo para nós, para os japoneses é keiyodoshi. É um adjetivo, ok? Então, conjugamos da forma do adjetivo na. Como é que é? Isso. E, né, Miriam-san? Vamos ver aqui. A Regina Beth já colocou também. Ok. Suki, na negativa, suki janai desu. Ok? Já vi algumas pessoas errando e dizendo suki kunai. Né? Mas o kunai é para negarmos o adjetivo. Deixa eu colocar aqui só a resposta para vocês do Facebook, do Instagram, aliás. Né? O kunai é para adjetivo i, né? Ok? Então, sempre quando for adjetivo i, na negativa usamos o kunai. Só que quem perdeu a live lá anterior, semana passada, semana retrasada, o kunai é o passado presente negativo do adjetivo i, do ikei-yoshi. Okay? Quem perdeu a live, não deixem de ver, porque está mesmo, né, completíssima. Então, se vocês quiserem, também o material está todo ali no Telegram, no grupo do Telegram. Não deixem de entrar lá no Telegram para vocês conseguirem obter. Já tem 25 materiais, né? 24, aliás, já tô pulando já. 24 materiais, contando com hoje, né? Já tem 23, vou colocar hoje logo a seguir a live para vocês terem esse material todo. Espero que tenham gostado. E parabéns para vocês que conseguem, né? Estão aprendendo cada vez mais, estão conseguindo evoluir na língua japonesa, né? Não deixem de compartilhar também, né, com os amigos para vocês também mostrarem para as outras pessoas, né, que eu estou aqui e para elas aprenderem também um pouquinho mais. Mesmo quem já esteja aprendendo a língua japonesa, né, sempre tem dificuldade, principalmente nas partículas, né, e conjugações. Então, para vocês treinarem um pouquinho mais, né, se vocês quiserem, adiciona as pessoas também para verem essas partículas, essas lives que eu tenho compartilhado com vocês, tá bem? Qual o link do grupo? O link do grupo, se você procurar por Arakaki Sensei, ok? Arakaki Sensei, vocês conseguem encontrar, tá bem? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês verem. Deixa eu ver aqui. Pro pessoal. Calma aí. Pessoal do Insta. Pessoal do Face, deixa eu só colocar aqui. Se vocês procurarem por Arakaki Sensei, vocês conseguem encontrar. Pessoal do Facebook, eu vou colocar também. Tem o info Arakaki Sensei, mas tem o chat. Se vocês, né, verem aqui, o chat é o t.me/Arakaki Sensei. Mas se vocês procurarem por Arakaki Sensei, vocês conseguem encontrar. Deixa eu ver se eu consigo copiar e colar para vocês aqui, quer ver? Para o pessoal do Instagram. Deixa eu copiar o link. Eu vou colocar aqui agora Não sei se eu vou conseguir. Calma aí. Vou pedir pro meu marido compartilhar, tá bem? Compartilhas lá no Instagram. Eu vou compartilhar aqui, aí ele compartilha. Porque se eu entrar por outro... Porque eu tenho 2 celulares. Mas se eu entrar por esse celular, pode ser que caia a live. Ok. Miriam-san, こちらこそいつもありがとうございます。
Obrigada por quem tem, né, entrado sempre e tem me ajudado sempre, né, a fazer essa live e trazer mais conteúdos, né, para vocês também aprenderem. E quem tem entrado depois, se vocês tiverem alguma dúvida, não hesitem. Olha, o meu marido acabou de colocar ali. Não hesitem em mandar, né, mensagem também, que eu vou conversando com vocês e vou tirando essas dúvidas, ok? Semana que vem, então, mesmo horário. Deixa eu só tirar daqui. Vou colocar aqui. Semana que vem, mesmo horário, né? 12:30, aqui de Portugal, né? Portugal no 12:30, né? Que eu sei que é 8:30 pro pessoal do Brasil, um pouquinho cedo, né? Brasil no 8:30, gozen 8:30, 8:30 da manhã e 8:30 da noite pro pessoal do Japão. Todas as terças-feiras estou aqui, né? Vamos ter 30 lives, então ainda faltam 5, né? Semana que vem vai ser já a live 25, ainda tenho aqui 1 mês e meio, praticamente, 1 mês e 1 semana com vocês, né? Ok? Wakarimashita ka? 今度楽しみにしてるぞ。OK。ありがとう、グスタブさん。私も楽しみにしています。またね。また来週。